Sim. Sim. Beleza. Sim. Sim. Pronto. Gravação iniciada, gente. Vamos lá. Então, vê só. Só para a gente dar sequência aqui, a gente vai. Somente que tem gente entrando aqui ainda na sala. Vamos lá. Então, gente. Sim, alguém está falando no chat. A hora da chamada a gente faz lá de 8 horas, tá? 8 horas a gente faz a chamada, a gente para um pouquinho. Todo mundo escreve, ninguém escreve no chat. E aí vocês escrevem o nome, eu faço cópia, colo e envio lá para a coordenação lá do curso, tá? Beleza? Tranquilo, vamos lá. Gente, então, como eu estava falando, a aula de hoje ela vai ser uma continuidade da aula passada, certo? A gente vai trabalhar com movimento retilíneo uniforme, certo? Retilíneo uniforme. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu só liberar minha canetinha aqui, rapidinho. Quando a gente fala o movimento uniforme retilíneo, o MRU, a gente já vislumbra a seguinte informação. A palavra movimento faz referência ao vetor velocidade. Tá? Tá travando um pouquinho, como tem gente entrando, ele vai ficar dando esse salto aqui, tá? Mas vamos... Porque toda vez que chega alguém, eu tenho que trocar de tela, e aí ele troca. Vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar para o meu slide. Pronto, chegou. Vou liberar a canetinha. Porque eu estou apertando o canto errado. Aqui. Beleza. Vamos lá. Tranquilizou. Então, gente, quando a gente vai estudar a palavra movimento, coloquem na cabeça de vocês a grandeza, a velocidade. Porque quando eu chegar lá em conservação da energia, a gente vai aprender a energia mecânica. A energia mecânica é a soma de duas energias, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia que está relacionada ao movimento. Ora, se a energia cinética está relacionada ao movimento e movimento está relacionado à velocidade, por isso que a fórmula lá vai ser qual? mv ao quadrado sobre 2. Tá? Ou seja, eu estou gastando com vocês esse tempo aqui com alguns conceitos para ganhar tempo na parte lá na frente, onde cai mais. Então, a palavrinha movimento, você vai levar em consideração o termo velocidade. Retilíneo é referente à sua trajetória, certo? Por isso que a gente fala, o corpo vai deslocar para a direita, o corpo vai deslocar para a esquerda, o corpo vai deslocar para cima e vai deslocar para baixo. São os movimentos retilíneos. Então, eu tenho o lançamento vertical e o movimento horizontal, né? Uniforme por quê? Porque o meu vetor velocidade, o módulo permanece constante. Tá? Então, já sabe o que está estudando. Movimento retilíneo uniforme. É quando o corpo descreve uma trajetória retilínea e o módulo do vetor velocidade permanece constante. Certo? Se você for buscar no livro, a definição de movimento retilíneo uniforme é isso. Então, imagine o seguinte. Imagine uma tartaruga se movimentando. Veja que em cada segundo ela percorre a mesma distância. Em cada segundo ela percorre 10 centímetros. Então, daí eu tiro que a velocidade média ela é constante. Ou seja, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em cada instante, ou seja, a velocidade do instante 1 é 10, a velocidade do instante 2 também é 10, a velocidade do instante 3 também é 10, e a velocidade...
Tem mais alguém que não está ouvindo o som? Ou é só Para mim Isabel? tá normal. Tá normal? Tá Isabel, tranquilo. Isabel, tem uma técnica internacional de resolver isso. O professor tá travando mesmo o som, viu? De vez em quando para. Para o som. Deixa eu De ver se eu vez em quando ele tá consigo. parando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo trocar o microfone. Tá ok. Vou trocar o fone aqui, tá? Rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando no. Cadê o meu microfone de lapela? Eu vou testar o de lapela ali para ver se funciona. Vocês me ouvem agora melhor? O pessoal que estava se queixando do som melhorou? Sim. Não, tá normal. É durante a sua fala. Ok. No percurso Vamos lá. Então, que gente, fica travando, como eu mas estava vamos lá. falando aqui, quem chegou agora, boa noite, tá, gente? Eu dei uma paradinha que meu microfone estava dando um cortezinho, e aí eu troquei o microfone. Tá? Deixa eu ver se esse aqui funciona também, porque aí eu fico com fone também, fica melhor. Tá ok aí? Ok? Estão me ouvindo normal? Dá um joinha aí. Beleza. Então, é só. Deixa eu só voltar para cá para a gente ver o que a gente estava falando. A gente estava falando exatamente o seguinte. Observe o movimento dessa tartaruga. Ela está percorrendo trechos iguais em tempos iguais. Ou seja, em cada segundo, o deslocamento da tartaruga aumenta 10 centímetros. Então, em cada segundo, aumenta 10 segundos. Então, você está percebendo que a minha velocidade instantânea, ela é constante. Se ela é constante, não faz mais sentido em falar em velocidade média. Vou fazer uma pergunta bem idiota. Imagina que você vai fazer uma prova e a média é calculada através de 3 notas. Aí você tirou 7 na primeira, 7 na segunda e 7 na terceira. Qual é a sua média? Ó, 7, 7, 7. A minha média é igual a 7. Então, quando a gente fala em velocidade média para um movimento uniforme retilíneo, se você for chegar na forma de velocidade média, a velocidade média ela é constante em todo o trecho. Então, a gente não fala mais em Vm, fala apenas em V. Porque em qualquer instante, a minha velocidade é igual a 10. Se você fizer aqui meios extremos, né, você vai ficar o quê? Que S igual a S0 mais VT. Isso é a nossa equação do movimento. Do movimento retilíneo uniforme. Que é uma equação de que grau? Do primeiro grau. Então, quando o tio Edu estudar a função do primeiro grau, você já vai saber que você vai usar na minha aula semana que vem. Que semana que vem vai estudar gráfico. Tá? Então, função do primeiro grau, você vai ter uma questão certa lá em matemática, e aqui para a gente vai usar em gráfico, para a gente conseguir interpretar o gráfico, tá? Então, eu tenho o meu coeficiente angular, o meu termo independente, e se vocês vão aprender lá em matemática, semana que vem a gente volta em cima da equação comparando com o gráfico. Então, veja, S igual a S0 mais VT, a velha conhecida a equação do sorvete, certo? Então, para que serve a equação do sorvete? Ela serve para você calcular a posição que o corpo tem em qualquer instante do movimento. Então, se você quiser calcular a posição do corpo no instante t igual a 10, no caso da tartaruga, é só pegar o seguinte, olha, qual é a posição inicial da tartaruga? A tartaruga partiu do ponto zero. Qual é a velocidade da tartaruga? 10. Se a tartaruga anda para a direita, a velocidade é positiva. E se eu quero calcular para o instante t igual a 10, 10 vezes 10, 100. Então, quer dizer que no instante 10, a minha tartaruga vai estar na posição 100 metros. Ok? Então, isso aqui é a questão da equação.
Outra coisa, as questões de movimento retilíneo uniforme, todas vocês podem resolver por regra de 3. Por quê? Porque a velocidade ela é constante, tá bom? Vou adiantar um pouquinho aqui. Finalzinho da aula passada, a gente falou sobre a classificação dos movimentos. Então, eu posso classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Quando é que o movimento é progressivo? Tá? Então, para vocês não decorarem que movimento é progressivo quando V é positivo, isso matematicamente está correto. Mas, na prática, é dizer que o corpo está se deslocando para a direita. Ok? Por quê? Porque o meu ΔS ele é maior que zero, ou seja, a minha posição 2 sempre vai ser maior do que a posição 1. Então, se por acaso, numa questão, você encontrar um ΔS negativo, não se assuste. Só está indicando que o corpo andou para a esquerda. Se você encontrar um ΔS positivo, significa que o corpo andou para a direita. Tranquilo? Não se assuste com o negativo. O negativo na física só vai indicar sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo, horário e anti-horário. O sinal de menos na física significa sentido. Já o movimento retrógrado, a diferença é que ele anda para a esquerda. Então, como é que eu sei que anda para a esquerda? Eu sei que ele anda para a esquerda porque o ΔS, a minha posição 2, ela vai ser menor do que a posição 1. Então, meu ΔS ele vai ser negativo. Então, se ΔS é negativo, obrigatoriamente o V também é negativo. Então, se o V é negativo, isso garante que o corpo está andando para a esquerda. Então, o movimento progressivo anda para a direita, retrógrado anda para a esquerda. Certo? Agora, a parte mais importante da aula de hoje. Quase todas as questões de movimento retilíneo uniforme a gente responde usando esse artifício aqui que a gente vai ver hoje. Tá? Vocês vão ver isso em pleno feriado. Quem assistir está aqui, veio. Tá? Então, vê só. Velocidade relativa, gente. O que é velocidade relativa? Você vai comparar a velocidade de um corpo em relação ao outro corpo. Relativo. Toda vez que a gente falar que toda vez que a gente falar em uma grandeza, é em relação a outro corpo. Por exemplo, se você está numa estrada, andando num carro na frente, tá? O carro está a 100 km por hora, e se você estiver atrás, andando a 120, significa que é como se o carro tivesse parado na frente e você estivesse se aproximando com a velocidade de 20 km por hora. Então, por isso que quando existe uma ultrapassagem, e você olha para o carro vizinho, você consegue visualizar quem está dirigindo, quem está do lado, quem está no banco de trás. Quando existe o cruzamento, certo? Os dois carros passam aí, no sentido oposto, o que você percebe é a soma das duas velocidades. E aí você vê o carro, poxa, o carro passou numa velocidade imensa, porque na verdade você está vendo as duas velocidades juntas. Então, os dois casos que nós temos é quando os dois corpos estão no mesmo sentido, tá? Os dois corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade de um menos a velocidade de 2. Veja que eu estou colocando em módulo. Né? Em módulo. Por quê? Porque se a velocidade de B for maior do que a de A, isso que a gente vai aprender aqui hoje, a gente vai usar no último assunto de mecânica, que é chamado de colisões mecânicas. Tá? Então, veja que o que a gente está aprendendo hoje, a gente vai precisar lá na frente, em energia e em colisão. Então, por exemplo, se a velocidade de B for superior à de A, o A não consegue alcançar B, porque o B vai se afastar. Certo? Então, quando eu tenho dois corpos no mesmo sentido, se eu quero calcular a velocidade relativa, eu pego a diferença. Agora, se eu tenho dois corpos no sentido contrário, a minha velocidade relativa vai ser a soma. Na verdade, não tem nada de soma, porque, vê só, vê que viagem, deixa eu escrever aqui.
Ó, se eu sei que velocidade relativa é igual a VA menos VB. Só que VB está andando para a direita ou para a esquerda? Está andando para a esquerda. Se anda para a esquerda, ele é negativo. Então ficaria, ó, VA. Aí além disso, professor, eu decorei a minha vida toda isso, achava que era o maior bizu da vida, né? Menos VB. Ó, menos vezes menos vai dar mais. Ficaria VA mais VB. Por que eu sempre faço isso, pessoal? Porque quando alguém pergunta a alguém, olha, qual é o conceito de velocidade relativa? Sabe o que o aluno fala? Depende do sentido. Não depende do sentido. A velocidade relativa sempre é a diferença. Só que quando é sentido oposto, o menos vai multiplicar pelo menos e vai terminar ficando mais. Conseguiram captar essa diferença? Claro. Para decorar, a gente usa esse artifício. Ó, mesmo sentido, subtrai. Sentido contrário, soma. Mas se alguém perguntar a você a definição, qual é a definição da velocidade relativa? É a velocidade de um menos a velocidade do outro. Sempre. Mas, dependendo do sentido, você vai ter que alterar os valores. Ok? Tranquilo isso aí? Aí vai responder duas questões sobre isso. Não é obrigatório, mas ajuda muito esse conceito. Então, quem estiver anotando aí, ó, bota lá. DDMRU, eu tenho a formulazinha, a equação horária do movimento, S igual a S0 mais VT, a famosa equação do sorvete, ou a fórmula da sogra, né? Sua sogra voltou, certo? E de lado coloca velocidade relativa. Sentido oposto, mesmo sentido e sentido oposto. Basta isso. Semana que vem você vai acrescentar o gráfico. Colocou o gráfico, morreu MRU. Vamos lá. Vamos ver a definição, ou a conclusão. Então, ao estabelecermos um movimento relativo entre móveis, um deles é considerado parado em relação a si mesmo, enquanto o outro se aproxima ou se afasta dele com uma certa velocidade relativa. Ou seja, velocidade relativa é o ΔS relativo sobre ΔT. A fórmula é a mesma. A diferença é que você vai considerar um corpo parado e o outro corpo se movimentando com aquela velocidade. Belezinha? Vamos trabalhar? Olha lá. Primeira questão. Seguinte. Posso ler? Todo mundo comigo ainda aí? Sim. Beleza. Gosta assim, animado. Seja animado. Vamos lá. Vai. José falou yes. Ok. Very good. Vamos lá. Of course. Vamos lá. Quem é do espanhol é bueno, meu muchacho. Vamos lá. Let's go. Fala. A figura mostra em determinado instante dois carros, A e B, em movimento retilínico massa. O carro A, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, colide com o carro B no cruzamento C. Nesse pontinho aqui, ó. A lapada vai ser aqui, ó. A pancada vai ser nesse ponto aqui, ó. Desprezando as dimensões, ó, a aula passada, se eu vou desprezar as dimensões, eu vou considerar os corpos, na verdade, eu vou considerar os carros pontos materiais. Toda vez que a dimensão for desprezada, eu chamo de ponto material. Caso contrário, é um corpo extenso. Só para a gente recapitular a teoria. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, como é que vai resolver isso? Então, pessoal, imagine que você está lá no trânsito. Está lá no trânsito. E aí a questão fala que o carro A, o meu Camaro amarelo, certo? Vai colidir com o carro da polícia, logo coisa boa, o cara bate logo na polícia, no ponto C. Né? Então, lá vai o carro A, lá vai o carro B e acabou-se tudo. Tá? Então, na hora da colisão, o carro A percorreu 50 metros e o carro B percorreu 30 metros.
antes de qualquer coisa, o que é que tem que acontecer para que ele se encontre nesse ponto? Tem uma característica, veja, quando a gente fala de movimento de cinemática, eu tenho somente velocidade, tempo e espaço. Então, eu vou ter uma dessas três características, ela tem que ser a mesma nos dois casos. O que é que eu tenho em comum aí? O que é que tem que ser igual para acontecer a colisão? Alguém arrisca? O tempo? Isso, né? Vê só. Zé está falando que velocidade. Vê só. Acontece o seguinte. Os dois carros, o carro A não vai parar no ponto C e esperar por B bater. Então, para que exista colisão, os dois têm que possuir a mesma posição no mesmo instante. Por isso que, às vezes, o carro A, quando visualiza o carro B, ele pode reduzir um pouco a velocidade e o carro B passa. O que não pode é que ele esteja na mesma posição no mesmo tempo. Então, na verdade, a gente já conseguiu concluir que o tempo de A para andar 50 tem que ser igual ao mesmo tempo que B andou 30. Vou perguntar mais. Galera, quem tem maior velocidade, A ou B? A, B, ou B, eu não sei. Sim, mas quem tem maior, A ou B? Por exemplo, se eu for apostar a corrida com alguém, tá? Beatriz já falou A, beleza. Por que A tem maior? Porque A é maior velocidade, hein, Ana? Beleza, mas por quê? Ele percorreu uma distância maior. E se eu andar uma distância maior, eu tenho que ter uma velocidade maior. Certo? Então, já sei que a minha velocidade B tem que ser menor do que 20. E aí você já elimina muita coisa. O cara chega na questão dessa marca 30, esse cara tá maconhado. Né? Porra, meu irmão, como é que tu pode? Um carro vai andar 50 a 20. O cara vai dar 30, vai andar a 50? Não pode, tem que ser menor do que 20. Então, se você substituir aqui, delta SA sobre VA igual a delta SB sobre VB. Quem é delta SA? 50 por 20, 30 por V de B. Fazendo meios extremos, você vai encontrar aqui, bonitinho, 12, porque aqui ficaria, 50 VB, 20 vezes 30 vai dar 600. 600 dividido por 50 vai ser igual a 12. Então, a minha velocidade B é 12 metros por segundo. Se a minha velocidade for maior ou menor, não haverá colisão. Por quê? Porque na hora que, se B for maior, na hora que A passar, B já foi. E quando, se B for menor que 12, quando B chegar, A já passou. Entenderam? A questão já acabou. Eu estou só querendo o quê? Pegar essa discussão, porque o que o Enem quer é a discussão. Tá? O que está acontecendo na questão e não a matemática. Certo? Então, eu tenho que... Quem tem... Por isso que, se você consegue captar isso, 80% das questões de física, 80% não, mas 60%, mais da metade da prova, você vai para o regra de 3. Porque aqui você fez, 50 está para 30, 20 está para X. Olha a regra de 3 aqui, 50 está para 30, 20 está para X. X igual a 12. Fez para regra de 3. Se você, entender o que está acontecendo. Entender que são grandezas proporcionais. Beleza? Questão ok? Dúvidas? Não, tranquilo. Beleza. Galera, lembrando, essa questão está resolvida lá na apostila. Tá? Então, quem não pegou a apostila, pega a apostila, tá? E tá lá a questãozinha. Clicou no link lá de resposta, tem um símbolo do YouTube e tem um negócio gabarito. Clica lá, tu já vai ser direcionado ao link da resolução, tá? Aí você pode assistir, 200 vezes. Por quê? Se você tiver um irmão, um vizinho, um namorado, uma namorada, que também vai fazer Enem, tu encaminha a tua apostila para ele e ele também vai ter como assistir ou como conferir a questão, tá?
Então você tá no colégio, não sei o quê, dá para os teus amigos, só não dá para o inimigo, né? Para o teu concorrente não dá não, mas para os teus amigos, não é brincadeira, a gente tá, manda lá, então não posso nem falar, isso está sendo gravado, você processado, mas paciência. Beleza, Hanna pediu. Gente, o que eu quero dizer a você é o seguinte, entenda que para existir a colisão, que é o mais importante aqui, gente, é que você tem, ó, dois movimentos independentes. Eu tenho o movimento de A e tenho o movimento de B. O movimento de A não interfere no movimento de B. São movimentos independentes, mas que acontecem simultaneamente. Captaram isso? Isso aqui, gente, eu vou falar mais na frente. Quando a gente analisar lançamento de projéteis, se você usar o que você está aprendendo hoje, o conceito não vai sofrer lá. Tá bom? Vai por mim. Vai pro tio João. Vai pro tio Nanes. Então, Ana, vê só. Então, o que acontece? O carro A e o carro B vão colidir nesse ponto C. Só que para existir a colisão, tem que acontecer uma coisa. Eles têm que estar na mesma posição no exato momento da pancada. Porque não adianta o A passar primeiro, porque o A vai passar e vai embora. E o B, quando chegar no C, o A já foi. E nem o contrário. Certo? Então, na verdade, o que acontece? Enquanto o carro A percorrer 50 metros, o carro B vai ter que andar 30 metros no mesmo tempo. Todo mundo chegou aí? Isso é a chave da questão. Eles vão percorrer distâncias proporcionais, já que os tempos são idênticos. Quem tiver maior velocidade, obrigatoriamente vai andar uma distância maior. Por exemplo, se a velocidade de Ana for 50 e a minha for 80, em uma hora ela anda quanto? 50. E eu vou andar quanto? 80, porque se eu tinha uma velocidade maior, para o mesmo tempo, eu vou percorrer uma distância maior. Então, no caso aí, como velocidade, lembrando, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Sobre ΔT. Então, quem é ΔT? É ΔS sobre V. Então, ΔS de A dividido por VA é igual a ΔSB sobre VB. Quem é ΔSA? 50. Quem é a velocidade de A? 20. Quanto é o ΔSB? 30. V de B eu quero. Se eu fizer meios extremos aqui, ó, 20 vezes 30, 600. Eu ficaria 50 VB igual a 600. Dividindo 600 por 50, eu vou encontrar 12 metros por segundo. Ou seja, se a minha velocidade B não for igual a 12, não acontecerá a colisão. Se a velocidade B for maior, B passa primeiro. Se a velocidade B for menor, o A passa primeiro. E se a velocidade B for igual a 12, ele consegue acertar o carro A. Beleza, Ana? Qualquer coisa, tu manda um zap. Ok? Tranquilo, estamos à ordem. Questão 2, a questão foi cobrada aqui no Enem, ou no Enem, aqui na Conveste. Que é uma questão muito comum em prova, nem qualquer canto do Brasil, certo? Sim, lembrando, só vocês, que eu estou pegando essas questões iniciais para revisar a teoria. A partir do dia 6 de maio, anota aí, 6 de maio, o pessoal está chegando, quem está chegando hoje, toda quinta-feira, a partir das 8h05, tá? Da noite, vai ter uma aula transmitida pelo YouTube só para resolver questão do Enem. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter mais 2 aulas, eu acho, mais uma aula com vocês aqui. Para quê? Para já começar a resolver as questões do Enem. Lá no Enem, eu não vou dar sequência pelo ano. Tá? Eu vou separar, né, 20 questões por aula para a gente começar a responder. Então, eu vou responder todas as questões de cinemática que caiu nos últimos 10 anos. Então, você já vai ter a aula da gente aqui. Tá bom? Aí, depois, todas as questões de gráfico. Depois, todas as questões de leis de Newton. Então, você vai ter a aula da gente na quarta-feira
E na quinta-feira, uma aula só com exercício, lá no canal do professor João Names. Quem não está inscrito, se inscreva e bota na agenda. Toda quinta-feira, a partir do 6 de maio, aí vai ter essa aula só de exercício, tá? De graça, tá? Vamos lá. Professor, boa noite. Com licença, tá me ouvindo? Quem fala? Andresa. Oi, Andresa. Me desculpe o atraso aqui, minha internet só voltou agora, eu só pude entrar agora. Mas você chegou? Tá valendo. Certo. Tá? Eu já estava ali esculhambando aqui, mas tudo bem. Ainda bem que você chegou. Tá? Beleza. Vamos lá. Ó, detalhe, quem sai da sala vira assunto, tá? Quem sai primeiro vira assunto, tá? Vamos lá. Diz o seguinte, ó. Brincadeira, gente. Um barco de comprimento L navegando no sentido da correnteza. Olha lá. Questão muito comum, ó. Sentido da correnteza. Tá? Quando a gente for analisar vetores, a gente vai trabalhar com isso. Passa sobre uma ponte de largura 25 metros, como indicado na figura. Sabendo que a velocidade do barco em relação ao rio é de 14 km por hora e a velocidade do rio em relação às margens é de 4 km por hora, determine quanto tempo o barco passa completamente por baixo da ponte em segundos. Beleza? Gente, pessoal, o que acontece? Primeira coisa, quando um barco, ele fala aqui, ó, a velocidade, isso a gente vai ver com uma aula só para isso, tá, gente? Hoje eu vou dar só o bisuzinho. Quando ele fala, ó, a velocidade do barco em relação ao rio, quer dizer que não está sendo levado em consideração a correnteza, apenas o motor do barco. Então, na verdade, a velocidade resultante do barco é igual a quem? A 14 mais 4. Por que eu vou somar? Porque o barco está navegando no sentido da correnteza. Ele está descendo o rio, ele está a favor da correnteza. Certo? Agora, se a questão fala que a velocidade do barco em relação às margens, tá? O detalhe é esse, tá, gente? Quando eu falo em relação às margens, já é a velocidade resultante. Tá certo? Aí vai ter uma aula só para discutir isso, tá? Aí vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, ó. Aí eu tenho um barco. Jéssica, vou repetir já de novo, tá? Você vai ficar sem entender isso, não. Ó, eu tenho um barco, tá? Esse barco está se deslocando com a velocidade de 14, eu acho. Tá aqui, ó, 14 km por hora. E eu tenho a velocidade do rio. Aí vamos ligar aqui assim a animação que eu fiz, né? Que vai mostrar exatamente o que está acontecendo. O barco, ele vai ultrapassar a ponte. Certo? De novo, ó. A ultrapassagem, ele começa nesse ponto aqui, tá vendo? E ela termina quando todo barco ultrapassar a ponte. Então, pessoal, a distância percorrida pelo barco, só liberar ligado. A distância percorrida pelo barco, quem é? É o comprimento da ponte mais o comprimento do barco, entenderam? Por quê? Para que, imagine que essa ponte caia. Então, não adianta o barco só passar metade, porque se a ponte cair, vai cair em cima do barco. Então, a distância que caracteriza a passagem completa do navio, que é o tamanho da ponte mais o tamanho do barco. Ok? Então, o deslocamento do barco nada mais é do que a distância da ponte, o comprimento da ponte mais o comprimento do barco. Beleza? No final, eu falo a questão da velocidade. No próximo slide, eu falo disso. Seguindo. O que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, pessoal. A questão falou que a velocidade de 14 km por hora é em relação à água. Se em relação à água, é como se a água estivesse parada. Lembra do conceito relativo que a gente falou? É como se a água estivesse parada e o barco estivesse se movimentando a 14 km por hora. Então, essa velocidade não é a velocidade total do barco, é só do motor do barco. Como o barco está a favor da correnteza, a velocidade resultante do barco vai ser igual a quem?
a 14 mais 4. 14 é a velocidade do motor, mais 4, porque mais 4, porque a questão fala que está a favor da correnteza, vai ser igual a 18. 18 quilômetros, ok? Se a questão falasse, o barco está subindo o rio, ó, se está subindo o rio, é porque ele está contrário à correnteza. Se ele está contrário à correnteza, não vai ser mais, vai ser menos. Porque a correnteza não está ajudando. Lembra? Para baixo, todo santo ajuda, né? Então, para cima, a resistência da correnteza vai atrapalhar. Agora, um detalhe. 18 quilômetros, ele quer resposta em segundos. Como é que eu faço para transformar quilômetros por hora para metro por segundo? É só dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, você vai encontrar 5 metros por segundo. Então, a velocidade resultante do barco é de 5 metros por segundo. Lembrando que quando a gente vai ver no vetor, a gente vai tratar desse assunto aqui, tá? Certo? Vocês não precisam entender isso hoje. Essa questão que uma amiga nossa aqui falou, foi Jéssica, né? Que eu falei, esse bichozinho que eu falei, não precisa entender isso hoje, tá? Então, o que acontece? O meu deslocamento é igual a D mais L, com o medo do barco 80, com o medo da ponte 25, delta S igual a 105. Então, 105 dividido por 5, isso vai dar 21 segundos. Quer dizer o quê? Que o tempo que o barco leva para atravessar completamente a ponte é de 21 segundos. Tá? Então, gente, quando falar a velocidade em relação ao meio, por exemplo, o avião, né? A velocidade do avião em relação ao ar, tá? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo prático, vamos lá. Quando você vai ver Olimpíadas, não tem aquele salto em distância, e aí quando o cara vai correr, não tem embaixo a ação do vento, às vezes o vento está mais ou menos, wind, né? Ele fala wind, né? Que é wind, né? Que é vento em inglês, né? Ou seja, se o vento estiver positivo, é que na hora que o cara saltar, se o cara for maneirinho, o vento vai ajudar a ele a andar mais, a se afastar mais. Se o vento for negativo, se ele for contrário ao movimento, o vento ele vai dificultar, ele vai atrapalhar. Então, por isso que algumas provas, dependendo do vento, não vale para quebrar recorde mundial. Por quê? Porque o vento vai influenciar na distância. A prova vale. Quem for campeão, foi campeão, porque o vento vai para todo mundo. Tá? É feito um cara que vai uma competição de surf, né? E aí, de repente, as ondas sumiram. Mas o tempo foi igual para todo mundo. Teve alguém que teve mais sorte do que outra pessoa que pegou o vento, pegou a onda na hora certa. Então, vai ter que analisar se o vento, se a correnteza está a favor ou se está contra. Se estiver a favor, você soma. Se estiver contra, você subtrai. Cuidado para não confundir com velocidade relativa. Por isso que eu não quero que você se estresse isso hoje, senão você vai confundir. Eu estou trabalhando com velocidade resultante. Resultante eu tenho. Se eu tenho duas velocidades no mesmo sentido, eu somo. Se eu tiver sentido contrário, eu subtraio. Mas não vamos misturar. Hoje a gente aprendeu velocidade relativa. Tá? Então, vai percorrer 105 metros. Com que velocidade? Com velocidade de 5 metros por segundo. Dividindo, eu vou encontrar 21 segundos. Ok? Diz ok aí, ok? Ou diz não ok, eu diz socorro. Ou diz eu tô maluco. Diz alguma coisa aí pro tio aí. Jéssica falou socorro. Help. Jéssica, tirando aquela parte de somar ou subtrair, ou quando eu falei velocidade em relação às margens, é ali ou é mais para frente? Porque se for ali, esqueça. Bom, ali esquece por enquanto. Por quê?
Se você for tentar entender isso agora, essa questão, vai lhe atrapalhar na questão da velocidade relativa. Vai dar tilt. Porque você vai dizer, esse professor está doido. Ele acabou de falar que mesmo sentido subtrai, sentido contrário soma. E agora ele falou que mesmo sentido soma. São cores diferentes. Um é velocidade. Não fuja em cima e fugir, não. Fuja, corra atrás dela. Certo? Então, vê só. O que importa é o seguinte, vê só. Vê se vocês não concordam comigo. Se eu estou a favor da correnteza, a correnteza vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Hein, Jéssica? Se eu estou a favor, ela me ajuda. Ajuda, beleza. Agora imagine o seguinte. Se você desligar o motor, o que vai acontecer com o barco? Ele vai continuar por conta da correnteza, mas de acordo com a velocidade dela. Bom, mas qual vai ser a velocidade dela, do barco resultante? A mesma da correnteza. Por quê? Porque a do barco é zero. Isso. Porque quando eu falo a velocidade do barco em relação às águas, grava, é a velocidade unicamente do motor. Tá? Aí vai ter uma aula só para isso, tá? Composição de movimentos. É a primeira aulinha de vetor. Tá? Então, por isso que eu não tô... Né, ninguém fica com a pulga atrás da orelha se não conseguir pay buffer automaticamente. Mas, ó, se eu tô com velocidade 15... Bom, vamos fazer o seguinte. Imagine que o barco resolveu voltar. Então, botou mesmo. Então, se eu estou indo com 14 mais 4 vai ficar 18. E na volta, 14 menos 4 vai ser igual a 10. 10. Entendeu? Ou seja, se eu estou a favor da correnteza, eu vou precisar somar. Se eu estiver contrário à correnteza, eu vou precisar subtrair. Subtrair. Beleza? E se o motor estiver desligado, a velocidade do barco é igual à do rio. Eu vou ser levado, aquela história, a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a onda me levar. É exatamente isso, né? Ou seja, se eu vou deixar ela me levar, eu vou ficar lá parado. E a onda vai me levar para onde ela quiser. Só não vai cantar pagode no dia da prova, mas a ideia é mais ou menos essa. Certo? Então, se eu tenho que a minha velocidade resultante vale 18, para transformar km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, dividindo 18 por 3,6 vai dar 5. Qual é a distância que o barco vai andar para atravessar a ponte? É a soma do tamanho da ponte, o tamanho da ponte, mais o tamanho do barco. D mais L. D vale 25 e L vale 80. 80 mais 25 vai ser igual a 105. 105 dividido por 5 vai ser igual a 21. Certo? Então, eu vou precisar de 21 segundos. Tá bom? Vai ter uma questão aqui, ó. Vai ter uma questão estilo... Quem nunca viu aquele filme, né? Que o agente secreto está preso aqui na ponte, cercado por todos os lados, e aí não sei o que acontece, sempre acontece que passa um navio embaixo, cheio de colchão, não é verdade? Embaixo. Aí o cara se joga e cai exatamente... Não tem pressa, não é corrida de 100 metros não, Jéssica. É importante chegar. Então, ó, o cara vai olhar para baixo, vai ver um caminhão, uma lancha passando, né? Jack Chan, ó, eu sou o senhor Miyagi, né? Ó, o cara vai jogar aqui em cima e vai cair em cima de quê? Do colchão. Então, ele te leva um tempo para cair e andar. A gente vai fazer uma questão dessa mais na frente. Tá? Que vai juntar o quê? Lançamento vertical com o movimento do barco. Metade da questão vocês já aprenderam. Vocês vão aprender a outra metade da questão, tá bom? Deixa para enlouquecer mais na frente. Vai, com certeza. Aqui, vão por mim. Ciências da natureza, física, química e matemática vão ser os diferenciais de vocês. Principalmente quem é da área de humanas. Tá? Vai por mim. Vamos lá, vamos seguir.
Gente, teve dúvida? Vai lá no canal do YouTube e assiste de novo, tá? Essa aula aqui vai ficar gravada. Amanhã de manhã eu já coloco lá no Classroom. E vai lá, assiste. Tá? Vai assistir ela. Olha lá. Gente, essa questão é top. Tá bom? Essa questão é muito bacana, porque ela vai explicar para vocês o princípio de funcionamento do sonar. O princípio do funcionamento da lombada eletrônica. Que é típica questão do Enem. O Enem quer uma questão dessa. Tá? Então, o que a questão fala? Ó, o sonar de um barco de pesca localiza um cardume diretamente abaixo da embarcação. O tempo decorrido desde a emissão do sinal até a chegada do eco do sonar é de 0,5 segundos. E a frequência do sinal recebido é maior que a frequência do sinal emitido. Se a velocidade de propagação do som na água do mar é de 1.600 metros por segundo, a profundidade do cardume e seu deslocamento relativo ao sonar, respectivamente, são. Gente, essa questão é top. Tá? Top para quando se fala em Enem. Então, é só. Quem nunca viu um sonar funcionando, funciona assim, ó. O sonar, ele emite uma onda sonora. Lembrando, onda sonora é uma onda mecânica. A gente vai ver se ondulatória, tá? Ondulatória é uma onda mecânica, e a onda mecânica, ela necessita de um meio de propagação. Ela precisa de um meio de propagação. Então, você vê lá o filme de Star Wars, que é no espaço, e o cara escuta o som do motor. O som é a onda sonora, e o som não se propaga no vácuo, mas deixa para lá, tá? Então, o que acontece? A onda vai, ao bater no obstáculo, ela reflete, ela bate e volta. Tá bom? E ela vai comparar a onda que foi emitida com a onda que foi recebida. Para saber se o quê? Se o cardume está se aproximando ou está se afastando. O sonar do submarino é exatamente isso, né? Quando o inimigo lança um torpedo, cada vez que o torpedo está mais próximo, o som do sonar fica cada vez mais agudo. Ti, 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 porque é sinal que vai existir a colisão. Tá certo? Então, imagine o seguinte. Para provar que a onda sonora é uma onda mecânica. Quando você leva a bolada na barriga, no pé da barriga, e você quer xingar o cara que chutou a bola na tua barriga, não falta ar. Quando falta ar, você quer gritar e não consegue, o som não sai. Por quê? Porque a onda sonora ela é emitida através da vibração da corda vocal, da prega vocal. Só que a prega vocal, a corda vocal, ela está submersa no ar. Então, na hora que ela vibra, ela emite o som. Então, como não tem ar passando por conta da pancada, você não consegue falar. Você fala, ah, miserável, e a voz não sai. Para não dizer outra coisa pior do cara. Certo? Quem não já viu aqui o cara inalar um gás e ficar com a voz do Pato Donald? Alguém já ouviu essa experiência? O cara inala um gás, né? E quando começa a falar, tá com a voz do Pato Donald. Certo? Zé, levantou a mão. Fala, Zé. Beleza. Tá bem, mas eu pensei que o sonho dele era ter uma Ferrari. Tá? Esse tá mais fácil de resolver. Certo? Beleza. Então, por quê? Se você altera o meio que está submetido à sua corda vocal, o som ele sai de forma diferente. Tá bom? Então, pessoal, o que é que eu sei? Ó? Eu sei que o tempo de ida mais o tempo de volta é igual a 0,5. E a velocidade do som de propagação na água vale 1.600 metros por segundo. Grave isso aí, gente. A velocidade de som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás. Por quê? Porque quanto mais próximo estão as moléculas, mais rápido é a propagação. Por isso que o som que a gente fala, vocês já gravaram a voz de vocês e escutaram depois a desgraça que é?
Por quê? Porque quando você fala, o som que você escuta é o som que vem por aqui, ó, vibrando. O som se propaga por aqui também, certo? Então, o som que você escuta não é sua voz de verdade. Mas quando você grava, escuta, aí você vê o diabo que é a sua voz, tá? Vamos lá. Então, temos lá aqui o tempo de ida, mais massa, Vitória. Então, vamos gravar um CD aí com Vitória, a voz de veludo da turma. Vai fazer o programa Love Songs da Top Physics 2021. Né? Com a nossa locutora de rádio. Eu esqueci o nome dela, vou até gravar aqui o nome dela. Vamos lá. Então, tempo de ida, Vitória. V de Vitória. Delta T de ida mais o delta T de volta é 0,5. Chegou? Beleza. Mesma coisa. Ó. Delta S de ida sobre V do som mais delta S de volta sobre som igual a 0,5. Alguém pode me dizer quanto vale o tempo de ida e o tempo de volta aqui? É maior, igual ou menor? O tempo de... Desculpa. A distância de ida e a distância de volta. É igual. Porque, ó, olha só. Na verdade, não é igual. Mas por que eu posso considerar igual? Porque a minha velocidade é muito grande. Certo? Então, pelo fato da velocidade ser muito grande, eu posso considerar que o meu tempo de ida é igual ao tempo de volta. Então, delta S da ida é igual ao delta S de volta. Então, 1.600 e 1.600, repete aqui, ó. Oi. E qual seria a circunstância de não ser igual? Se essa velocidade fosse menor. Por exemplo, vamos brincar de... Porque o que está acontecendo? O cara vai ter que sair daqui correndo, bate aqui e volta, não é isso? Por isso que quando for velocidade grande... Vou corrigir o que eu falei. Nas questões, você vai considerar sempre igual. Tá certo? Por quê? Certo. Porque não dá para fazer isso, né? É uma aproximação. Certo? Na aproximação. Certo. Então, para responder a sua pergunta, é o contrário. Quando é que seria igual? Quando a velocidade for muito grande. Certo, compreendi. E quando é igual, em qualquer jeito. Entendeu? Ok. Por quê? A velocidade é tão grande que não dá nem tempo o carro se mexer. A ideia é essa. Tá? A velocidade do som na água é tão grande, ó, 1.600 metros por segundo. Então a velocidade é tão grande que na hora que o peixe resolveu se mexer, a onda já bateu e já voltou. Tá? Então, nesse caso, eu posso considerar delta S igual a delta de volta é igual a delta de ida. Que eu vou chamar de D. Então, ó, 1.600 aqui, ó, D mais D vai ficar igual a 2D. 1.600 vezes 0,5 vai ser igual a 800. Daí eu tiro que D vai ser igual a 400. Beleza, acertei. Aí vamos lá para a questão. Olha o que tem lá na questão. A miserável. Letra B tem 400 se aproximando e a letra C tem 400 se afastando. Ô, miséria. E agora? Esse danado desse cara não está se aproximando ou está se afastando? Como é que eu vou responder isso? Ó, tá aqui, aí vem um bisuzinho, tá? Não, sempre chora não. Se faltar aula, chora. Tá? Aqui não, pula e comemora. Tá? Olha Eu lá. acho que se afastando. Não sei, vamos lá. Deixa eu dar a dica primeiro. Olha lá. A frequência do sinal recebido é maior do que a frequência emitida. Eu fiz um resumo para vocês. Que os danos aqui é... Papai aqui tá on. Pessoal, quando a frequência recebida ela é maior do que a frequência emitida, ou seja, o som que eu mando, o som que volta ele é mais alto. Tá? O que é um som mais alto? É um som agudo. Se é um som agudo, significa estar se aproximando. Esse assunto também na área ondulatória é chamado efeito Doppler. Aí vai ver isso lá na frente.
Tá? Mas imagine que você está no trânsito. Você não sabe quando a ambulância está se aproximando? O que acontece? Beleza, Ana? Volta logo. Eu vou terminar essa questão. Volta. Saiu e ia fazer a chamada. Olha lá. Como é que você sabe que a ambulância está se aproximando? O que acontece com o som da ambulância? Aumenta. Aumenta, fica cada vez mais agudo. Então, o som da ambulância ficando mais agudo é um som mais alto, é um som de maior frequência. Grava isso. Se é maior frequência, ele está se aproximando. Quando a ambulância está se afastando, o som cada vez fica mais grave. Se é mais grave, é um som mais baixo. Se é mais baixo, a frequência é menor. Se é menor, está se afastando. Se a minha frequência recebida for igual à emitida, o cardume está parado em relação ao cardume. Ou o cardume está parado em relação ao barco. Mas na questão falou que a questão falou que a frequência recebida é maior que a frequência emitida. Ou seja, o cardume está se aproximando. Dica de primeiro, isso aí, viu? É a questão que o cara vai arriscar. Então, usa o raciocínio de quê? Da ambulância. A ambulância se aproximando, o som fica mais alto, ele fica mais agudo, a frequência recebida pelo observador é maior do que a frequência emitida pela fonte. Então, se a frequência que eu recebo é maior do que foi emitida, é porque o corpo está se aproximando em relação ao observador. Já se for o contrário, levanta, né? Levanta, faz uma oração para ela. Tá? Vamos orar. Vamos fazer uma oração aqui pela internet de Jéssica. Pessoal, Jéssica, só para a gente fechar aqui para a gente poder fazer a fachada. Ou a chamada. Quem já entendeu, pessoal, pode ir colocando o nome na chamada. Pessoal, eu ainda tenho mais uma questão para fazer, tá? Se anima, não. Então, ó, imagina, Jéssica, que você está no trânsito e você percebe que uma ambulância está se aproximando. Quando a ambulância se aproxima, o som emitido pela sirene fica cada vez mais alto, fica cada vez mais agudo. Ou seja, a frequência que eu estou recebendo é maior que a frequência que está sendo emitida. Se essa frequência é maior, quer dizer que o corpo está se aproximando. Caso contrário, quando a ambulância está se afastando, o som fica cada vez mais baixo. O som fica cada vez mais grave. Feita a voz de Vitória. A voz de veludo da turma. Né? O que acontece? Então, se a frequência é mais baixa, dá a ideia de quê? Que o corpo está se afastando. Agora, se a frequência que eu recebo é igual à emitida, o objeto está em repouso. Eu não duvido não, Vitor. Eu estou mentindo, não. Eu estou só, né, fazendo propaganda, né? Depois alguma rádio quer fazer propaganda com você, aí, as portas estão abertas. Beleza? Então, ó, se a frequência recebida é maior do que a emitida, o corpo está se aproximando. O som é mais alto. É só lembrar do torpedo lá do submarino, né? Fica ti, 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 ti. Fica cada vez mais alto. Então, se cada vez mais alto, mais agudo, o corpo está se aproximando. Se ele começa a ficar mais grave, é porque o corpo está se afastando. Tá certo? Beleza? Então, vamos escrever já o nome aí. Tem mais um para gente fazer. Vou salvar aqui, peraí, rapidinho. Cadê a chamada? Começou, a primeira pessoa que escreveu foi Luiz Felipe, ok? Luiz Felipe. E a última foi Susan, não, foi Fátima. Terminou em Fátima? Não. Chegou em Hannah Julian. Não é cada nome de atriz cinema, não. Aqui, que fala de brincadeira, viu? Deixa eu abrir aqui o Word aqui rapidinho. Enquanto isso, vamos ler na última questão aí. The last question. Quem não sabe inglês, é a última questão.
Lê a legenda aí, viu? Quem não souber inglês, vê a legenda aí. O curso aqui é bilíngue. Trilíngue, que tem o espanhol também para me arretar o juízo. Dona Carol Belo. Pensa na professora arretada ela, viu? E braba, viu? Pensa na braba também, viu? Não vai irritar ela não, que ela vai pra briga. Eita, faltou Natânia aqui. Vou salvar aqui, viu, gente? Rapidinho. Só falta mais um aqui pra gente fazer. Essa, gente, eu vou fazer por velocidade relativa. Tá? Cadê o Word que não abriu? Abre o Word. Vai, papai. Ó, enquanto abre aqui, vamos fazer a questão. Vou ler a questão. Ok? E o seguinte, ó. Um pequeno bote que navega a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem de um rio é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento, que se move paralelamente a ele, no mesmo sentido, como mostrado nessa figura. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem-se com velocidades constantes. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem do rio é de aproximadamente... Vamos lá. Simbora. Espera aí que abriu o olho agora aqui. Rapidinho, só para salvar aqui, senão eu vou pegar a chamada aqui. Ctrl C, Ctrl V, cadê? Falta só a Natânia, que foi a última que escreveu aqui na lista. A última que está no chat aqui é Natânia Moreira, tá? Por acaso chegar mais alguém, me avisa aí, vamos lá. Olhei, pronto, tá salvo aqui, beleza. Missão cumprida, vamos lá. Gente, então vamos responder a questão. Quem não entendeu o enunciado, porque às vezes a dificuldade é ler a questão e saber o que está acontecendo. Por isso, ó, eu tenho um trabalho de montar para vocês, ó, sempre. A figurinha, vê, o navio e o bote. Quando é que acontece o início da ultrapassagem? É quando, ó, eles ficam lado a lado. E aí, ó, vou liberar aqui a animação, vê o que acontece com o bote. O navio vai ultrapassar completamente o bote. Então, qual é a distância que o bote tem que andar? Desculpa. Qual é a distância que o navio tem que andar para ultrapassar completamente o bote? É o combento do bote mais o combento do navio, concordam? É igual a questão da ponte. Não, já está na lista, está tranquilo. Certo? Entendeu aí? A distância percorrida pelo navio é igual a quem? O comprimento do navio mais o comprimento do bote, concordam? Porque eu tenho que ultrapassar completamente. Beleza, Jéssica? Agora concordam comigo que o tamanho do bote em relação ao tamanho do navio, ele não pode ser desprezado? O tamanho do navio não é muito maior que o tamanho do bote? Não concordam? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou desprezar o tamanho do bote. Deixa eu ver o que está dizendo a questão, ó. A questão ele não colocou, né? Ele colocou assim, um pequeno bote. Né? Ele poderia colocar assim, um bote de dimensões desprezíveis, tá? Mas aqui, você poderia ter feito o quê? Considerar que o tamanho do bote em relação ao navio, já imaginasse um botezinho em relação ao navio, é nada o tamanho do bote. Né? Então, nesse caso, eu posso desconsiderar o tamanho da bote. Então, vamos lá. Então, vamos responder isso por velocidade relativa. Ó, velocidade relativa o que é? É a velocidade do navio menos a velocidade do bote. Concordam comigo? Por que a diferença? Porque os dois estão andando no mesmo sentido. O navio está andando no mesmo sentido do bote.
Como é que eu gravo isso, gente? Quando a questão falar em ultrapassagem, é meio sentido. Sem meio sentido, é a diferença entre as velocidades. Se a questão falasse que o bode ia haver um cruzamento, aí você faria sentido contrário, seria a soma. Ok? Seria a soma. Então, no caso, a minha velocidade relativa é a velocidade do barco menos a velocidade do bote. Que é igual a quem? O deslocamento relativo sobre o ΔT. Quem é meu deslocamento relativo? Seria quem? Seria o tamanho do barco mais o tamanho do bote, certo? Só que o tamanho do bote eu vou desconsiderar. Então vai ser apenas o tamanho do navio, que seria 50. E o tempo? A questão fala que o tempo vale 20 segundos. Então, substituindo, velocidade do navio menos a velocidade do bote, que a questão falou que vale 2, igual a 50 dividido por 20. Então, velocidade do navio vai ser igual a 2,5 mais 2 vai ser igual a 4,5. Ou seja, a velocidade do navio é de 4,5 metros por segundo. Dúvidas? Então, quando eu uso velocidade relativa, eu considero o bote parado e o navio vai ter que andar quanto? O comendo do navio mais o comendo do bote. Certo? Então, vê só. Essa distância aqui que ele anda não é a distância real do navio. O navio anda mais. Mas, em relação ao bote, ele vai andar quanto? Ele vai andar 50 metros. Quando você vai ultrapassar na estrada, o caminhão não fala assim, cuidado, veículo longo, né? Aqueles caminhões compridões. Então, quando você quer ultrapassar, a ultrapassagem não é muito rápida. Por quê? Porque o outro carro também está andando. O outro carro também está dificultando a passagem. Então, você vai ter que andar o que o carro de cá andar, mais o seu tamanho do carro para poder voltar para a pista. Mas aqui a distância apenas a distância relativa. Então, qual é a grande sacada de velocidade relativa? É considerar um corpo parado e outro corpo andando com aquela velocidade. Então, no caso, eu teria que a velocidade do navio vale 4,5 metros por segundo. Dúvidas? Não? Não? Beleza, tá ficando bom. Galera, então, para a gente encerrar, só alguns avisos. Semana que vem, a gente vai ver gráficos. Tá bom? Gráficos. Esse material já está lá no Classroom, em PDF. Tá o PDF da aula 1, quem está chegando hoje. Está lá o PDF da aula 2. Todas as questões estão resolvidas no meu canal. Tá bom? Eu coloquei lá uma musiquinha. Certo? Uma musiquinha sobre cinemática, para vocês decorar as fórmulas. Quem não gostar muito de física, vai lá e escuta a música. Tá? A música está no grupo do WhatsApp da turma. Eu coloquei quando vocês estavam na aula de sociologia, de sei lá que, filosofia, alguma coisa aí. História, né? Então vocês vão ter exatamente isso, tá? E a partir de amanhã, 15, começamos as nossas aulas ao vivo pelo YouTube. Não percam, porque é só questão virada, tá? Virada. E qualquer dúvida, manda um zap, um direct, tá? Pessoal, não entendi essa questão, resolve para mim, te vira. Beleza? Vou parar a gravação agora. Gente, prazer. Eu aguardo vocês semana que vem. Sim! Aí não tirou a selfie. Aí não tirou a selfie de hoje. Sai não, sai não. Faz a selfie de hoje. Posta lá no Instagram. Tá?
E me marca. Me marca lá no Instagram. Física, arroba, hashtag física Fica na bonita aí, veia. professor. Fica bonita aí. Gabriel, não pede milagre, não. Vamos lá, deixa eu botar. Vai. Bota lá no Instagram e me marca lá. Pronto, professor. Tchau, cheiro. Valeu, Gabi. Boa noite a vocês aí. Vamos estudar, galera. Vamos estudar. Que rapadura é doce, mas não é mole, não.